Fala galera, Teacher Lucas aqui para mais uma resolução do Enem de inglês com vocês. Esse é o XP Resolve, então let's go! Galerinha, provinha aqui 2023, primeira aplicação. Temos um poema chamado de Span English, algo como um Span inglês, né? Então, o que já nos leva a entender o que esse poema vai falar, né? Só por esse título. E o nosso enunciado aqui, ele é bem direto. Ele diz o seguinte: nesse poema de Tato Lavieira, o eu lírico destaca uma. Então, o que é que ele está destacando? O que é que ele está apresentando nesse poema? Para a gente trabalhar essa questão hoje, eu vou fazer uma coisa bem diferente com vocês, ok? Mas antes disso, eu quero que vocês entendam a diferença dessas duas técnicas de leitura. Nós temos o scanning e o skimming. O scanning, pessoal, como o próprio nome já diz, é a ideia de você escanear o texto. Então, quando você está buscando uma informação específica, você utiliza essa técnica do scanning. Já aconteceu em uma provinha do Enem que trazia sobre dicas de como melhorar a saúde, e o enunciado era bem específico. A dica número 4 se refere a tal, tal, tal. Então, quando ele já deixa claro para você analisar a dica 4, você já pode aplicar essa técnica do scanning, porque você já vai direto para a dica número 4. Já o skimming, pessoal, é aquela técnica onde a gente faz a leitura de maneira superficial. Então, a gente busca palavras-chave, esse tipo de coisa. Então, não é nada muito específico, diferente do scanning. Por que eu estou trazendo isso para vocês, galerinha? Porque para essa questão aqui, nós vamos trabalhar a segunda técnica de leitura, o skimming, ok? Só da gente bater o olho aqui, a gente entende que esse texto está em duas línguas. E ele deixa claro aqui, ó, two dominant languages, duas línguas dominantes. A gente já entende que está se referindo ao espanhol e o inglês. E aí, você peraí, a gente vai fazer uma leitura, mas eu escolhi inglês no vestibular e aqui tem palavras em espanhol. Gente, vocês não precisam fazer a tradução do que está em espanhol, muito menos do que está em inglês, ok? Se a gente aplicar essa técnica aqui, a gente entende perfeitamente o que é que esse texto quer dizer. Então, ele cita o que, pessoal? Bicultural systems. Então, um sistema bicultural. Bi, 2. Então, a gente entende essas duas línguas. Então, ó, two expressions, duas expressões, duas línguas dominantes, ok? Então, ó, bilingual. Novelas mexicanas misturadas com radio rock and roll. Immigrant, migrant. E aí, ó, hip hop, street salsa, Spanish pop. Então, hip hop a gente entende como inglês, o street salsa como uma coisa mais latina, Spanish pop, como o próprio nome já diz, o pop espanhol, sendo que o pop é muito utilizado também na língua inglesa. Então, já faz essa convergência, né? Essa coisa que elas duas têm em comum. Então, a gente entende, ó, Spanish pop, então a gente entende como o pop como um estilo musical que é mais utilizado na língua inglesa, mas aqui ele jogou para o Spanish. Então, ó, Span English is literally perfect. O Span English é literalmente perfeito. Gente, eu não quero que vocês façam a leitura desse texto aqui, porque para a gente não interessa. Afinal de contas, o texto está cheio de expressões nas duas línguas, então até fica um pouco confuso para a gente. Mas você entendendo tudo isso aqui, ó, que eu fui enumerando para vocês, circulando, grifando, a gente já consegue responder perfeitamente. E isso tudinho que eu fiz aqui é a técnica do skimming, ok? Então, nesse poema, ele está evidenciando o quê? Ele está destacando o quê? Quando a gente fala em convergência linguístico-cultural, convergência, pessoal, são pontos em comum. Então, a gente entende que essas duas línguas elas estão correlacionadas nesse poema. O próprio título do texto, galera, já mostra isso. Elas estão juntas, as duas palavras. Então, há uma convergência já no próprio título. E quando ele fala em linguístico-cultural, ele fala da língua e da cultura. E é exatamente isso, ó. Two dominant languages, duas línguas dominantes, ó. Bicultural systems, então sistemas biculturais. Então aqui a gente tem cultura e aqui a gente tem língua. Então ele cita as telenovelas mexicanas misturadas com o radio rock and roll. Então a gente tem novamente aí duas culturas diferentes. Quando a gente fala de hip hop, street salsa e Spanish pop, a gente fala de estilos musicais também
diferentes dessas duas línguas. Então, letra A seria a opção correta, ok? Na letra B, ele fala da característica histórico-cultural. A gente poderia tirar esse histórico, porque não é histórico, é linguístico. Letra C, tendência estilístico-literária. Então, ele até utilizou nesse poema essa tendência, mas não é uma tendência literária. Então, ele não foca apenas na literatura. Ele cita todo tipo de cultura. Então, por isso que a letra C também está errada. É um distrator que pode fisgar alguém quando ele fala em literária, né? Porque você pode entender como linguístico, mas se atentem que não é. Letra D, discriminação cultural. Pelo contrário, ele mostra o destaque dessas duas línguas, o que há de positivo nessas duas línguas. Então, não há a discriminação. Letra E, ele fala em censura musical. Não há nenhum tipo de censura. Aqui a gente tem um distrator, né, quando ele utiliza o hip hop, street salsa, Spanish pop, quando a gente fala em musical, né, mas não é uma censura. Por isso que a letra E também é uma alternativa falsa. Beleza, meus amores? Essa foi mais uma resolução de inglês. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar. A gente se vê na próxima. Beleza? See you guys. Bye, bye.